Benito Mussolini, o homem que arrastou a Itália para o fascismo, para a guerra e para a aliança com o conhecido ditador alemão do século XX, não vivia apenas nos palcos da política e da história. Por trás do dúcil e rígido, explosivo e autoritário, havia um homem que mergulhava em paixões intensas, que vivia cercado por mulheres e que não escondia sua vida amorosa. Mas entre tantas amantes, uma história se destaca, a de Margherita Sarfatti, uma mulher judia que influenciou profundamente sua trajetória e que, ironicamente, ele ajudou a escapar quando as próprias leis raciais que aprovou ameaçaram sua vida. Uma contradição que revela muito sobre o lado humano e ao mesmo tempo contraditório do ditador italiano. Benito Mussolini sempre cultivou uma imagem de força, virilidade e autoridade. Essa imagem não era apenas um instrumento político, mas também uma característica que ele fazia questão de encenar em sua vida pessoal. Desde jovem, o futuro ditador italiano tinha uma vida amorosa marcada por intensidade e instabilidade. Era impulsivo, sedutor e, ao mesmo tempo, possessivo. Oficialmente, era casado com Rachel Guidi, a mulher que esteve ao seu lado desde antes de ele chegar ao poder. Rachel foi sua companheira leal, suportou traições e humilhações, e permaneceu firme mesmo quando Mussolini se transformou no Duce e passou a ter dezenas de amantes espalhadas por Roma, Milão e até dentro de seu próprio círculo político. Mas Mussolini não se contentava com a vida doméstica. Ele era um homem que via no sexo e nas relações íntimas uma forma de afirmar poder. Historiadores apontam que, em certos períodos, ele chegava a se relacionar com mais de uma mulher por dia, tamanha era a sua obsessão. Algumas eram atrizes famosas da época, outras eram jovens anônimas fascinadas pelo poder. Para Mussolini, suas amantes eram parte de seu universo de dominação e ele não escondia isso. Entre tantas mulheres, porém, uma ocupou um espaço diferente, quase único: Margherita Sarfatti. Margherita não era apenas uma amante. Era uma mulher culta, escritora, jornalista, crítica de arte e parte da elite intelectual italiana. Vinda de uma família judia abastada, Sarfatti tinha acesso a círculos de poder, artistas e intelectuais. Ela e Mussolini iniciaram seu relacionamento ainda nos anos 1910, quando ele ainda não era o ditador temido, mas um político em ascensão. O fascínio de Mussolini por Margherita ia além da atração física. Ela o ajudou a construir sua imagem pública, influenciou sua forma de se relacionar com as artes, e até mesmo contribuiu para moldar o discurso fascista como uma ideologia moderna. Muitos historiadores afirmam que Sarfatti foi uma espécie de mentora cultural do Duce, responsável por apresentar-lhe ideias, contatos e um refinamento intelectual que ele não tinha. Durante os anos 1920, Margherita Sarfatti estava em evidência, escrevia, organizava eventos, e era vista como parte da corte intelectual em torno de Mussolini. Não era apenas a amante do ditador, mas uma figura influente, que usava sua posição para promover artistas italianos e ajudar a construir a estética do regime. Há quem diga que ela se converteu ao catolicismo no início dos anos 20. No entanto, a relação começou a sofrer com o tempo, especialmente quando Mussolini estreitou laços com Hitler e o nazismo. A partir de 1936, com a guerra da Etiópia e a necessidade de se aproximar da Alemanha, Mussolini começou a ceder à pressão nazista e adotar medidas que contradiziam até mesmo aspectos de sua própria vida. Em 1938, foram introduzidas as leis raciais na Itália, inspiradas diretamente pelo regime do Carrasco alemão. Essas leis discriminavam judeus em praticamente todos os campos da vida pública. Eles foram expulsos de escolas, empregos públicos e até mesmo da vida cultural italiana. E foi aí que a contradição se revelou de forma mais gritante. Como poderia Mussolini, agora aliado do ditador alemão, justificar ter tido como amante e conselheira uma mulher de origem judia? A resposta foi pragmática, mas também pessoal. Mussolini, apesar de ter aprovado as leis raciais, não deixou Margherita Sarfatti ser arrastada pela perseguição. Ao contrário, alertou-a do perigo iminente e a ajudou a deixar a Itália. Sarfatti conseguiu fugir e passou parte da guerra fora do país, escapando de um destino trágico que atingiu milhares de judeus italianos. Esse episódio é um dos mais curiosos da vida íntima do ditador, porque mostra como, mesmo um homem que aplicava políticas cruéis e desumanas, podia abrir exceções quando envolvia alguém de sua vida pessoal. Não que isso signifique compaixão verdadeira,
Muitos historiadores interpretam o gesto como pragmatismo, uma forma de evitar escândalos e proteger sua própria imagem. Mas, de qualquer forma, a atitude contrasta com o rigor impiedoso com que tantos outros foram tratados. Depois da fuga de Sarfati, Mussolini seguiu sua vida repleta de amantes. Entre as mais conhecidas estava Clara Petacci, uma jovem muito mais nova do que ele, que se tornou sua companheira fiel nos últimos anos de vida. Diferente de Margherita, Clara não era uma intelectual nem uma conselheira política, era uma apaixonada que se entregou inteiramente ao ditador, acompanhando-o até o fim. Foi ao lado dela que Mussolini foi capturado e executado em 1945, ambos mortos por partisas italianos. As amantes de Mussolini, cada uma a seu modo, revelam um lado menos falado, mas importante para entender sua figura. Enquanto Rachel Guide representava a estabilidade familiar, Margherita Sarfati simbolizava a influência intelectual e política, e Clara Petacci encarnava a paixão arrebatadora e fatal. Todas juntas, compõem um retrato de contradições, paixões e paradoxos que ajudam a entender como o homem por trás do Duce vivia e pensava. A curiosidade pela forma de como Mussolini era obcecado por sexo, fazia sucesso com as mulheres tendo várias amantes. Além de que ele não era antissemita, quando uma de suas amantes era judia. E segundo relatos ajudou a Margherita Sarfati a fugir, após a aliança com o ditador alemão e as leis antijudaicas e racistas. O fenômeno tanto do fascismo e da figura de Mussolini, tem vários fragmentos que para quem não conhece a história do fascismo é visto como contraditória. Quando na verdade muito de suas leis contra judeus e raças foram por conta dessa aliança. E a ideologia fascista não era em sua essência antissemita ou racista, como relatadas em outros vídeos do canal. Se inscreva-se no canal e deixe seu like, isso ajuda a plataforma a divulgar esse tipo de vídeo. Compartilhe e ative as notificações. As fontes do vídeo estão na descrição, bem aqui embaixo do vídeo.